Nenhum líder vai conseguir motivar se ele não estiver motivado. Se ele não tiver uma motivação que o transcende. Isso é muito importante. Eu vou dar exemplos bem concretos aqui, vamos passar por outras, que são as pessoas e os líderes que impactam a humanidade, são aqueles que tiveram em consideração esse fator transcendente. Vamos dar exemplos bem concretos. Mas voltamos um pouquinho, vamos aprofundar de novo na psique humana. A gente pode dizer que todos nós temos um aspecto somático, que é a satisfação pessoal. Prazer, um trabalho apaixonante, gostar de trabalhar duro, você chegar e falar, puxa, gostei disso daqui, vibrei com isso daqui, exulto com o meu trabalho, exulto com uma promoção bacana, muito bom mesmo, fui promovido, meu trabalho foi reconhecido, recebi uma recompensa de salário, recebi palmas, o pessoal veio me aplaudir por isso, sentir-se, saber-se uma pessoa importante, um salário de muitos dígitos, tudo isso é ótimo e nos dá um prazer, um aspecto que a gente diria somático, Freud diria somático. Há um outro aspecto da nossa vida que é o aspecto das nossas capacidades, os nossos poderes, a gente poderia chamar de controle. Eu tenho o controle da situação. É aquela satisfação que você tem quando vai fazer uma prova e diz, eu estou preparado, eu mato no peito. As pessoas podem ter uma frustração quando não atingem um aspecto somático, que a vida dela não tem uma recompensa, não tem um prazer. Também as pessoas podem se sentir muito mal quando é baixa a sua autoestima, quando o poder está fraco. Puxa vida, eu não presto, não faço isso aqui direito, sinto uma pressão aqui que eu tenho que procurar um emprego, mas não estou preparado, acho que o mundo vai me tragar. É um aspecto de poder que é interessante. Mas um aspecto que é fundamental é o aspecto do sentido. Para que eu estou fazendo isso daqui? Qual é o meu propósito? O propósito do meu trabalho? Qual é o legado que eu quero deixar? Você já pensou nisso? Quando nós faltarmos, qual terá sido o nosso legado aqui? Sem dúvida alguma, vale a pena pensar no dia da tua morte. Você morreu, e aí? O que esse fulano fez? Pra já eu lembro de uma piada. Uma piada que dois amigos estavam no enterro de um terceiro, e um falou, puxa vida, que cara bacana, não, que ele era, um cara esforçado, inteligente. O outro falou, poxa, um cara bacana mesmo. Aí chegou um terceiro e falou, bom, você o que gostaria que dissesse no teu velório? Um deles falou assim, eu gostaria que dissesse, puxa, que bom pai de família, foi um grande marido, cuidou bem dos filhos, educou, é um cara bacana, exemplar. E você, o que gostaria que dissesse? Eu gostaria que dissesse que foi um profissional competente, que trabalhou muito, que deixou muitas coisas feitas para os demais. E aí perguntaram para o terceiro, você o que gostaria que dissesse no teu funeral? Eu gostaria que olhassem para o meu caixão e dissessem, tá se mexendo. Pô, claro, que piada, não é verdade? Ficar aqui falando sobre a hora da morte, que eu estou morrendo. Gostaria que tivesse, tá vivo, nos enganamos. Mas pensar qual é o nosso legado, o que eu terei feito. E não é verdade que às vezes a gente não valoriza tanto uma pessoa que, fez grandes coisas, mas só para si mesma? Ótimo, juntou muito dinheiro, muita grana, mas era egoísta. O cara só pensava nele, só acumulou bens. Que coisa de bom ele fez. Olha, até mesmo as pessoas que fizeram grandes empresas, eu te digo, e daí? Você pode dizer, não, o que ele deixou uma coisa transcendente, que foram os empregos que ele gerou. Ótimo, isso já é espetacular. Olha, ele também fazia obras caridosas. Se você repara, tem muita gente por aí que faz. Com que intenção? Algumas, com certeza, serão muito boas. Outras, talvez nem tanto. Porque, enfim, é fazer alguma coisa assim que dá marketing também. Vende também. Mas, enfim, a que ideal nós servimos. Porque é assim, o ser humano, por natureza, tem sede de sentido. O que é que eu estou fazendo aqui? Todo ser humano se pergunta em algum momento da sua vida, de onde eu vim? Para onde eu vou e quem sou eu? Sim, de onde eu vim? Por que nós chegamos aqui nessa terra? O baile já estava rolando, pessoal. Já estava rolando. E quando você for embora, vai continuar rolando o baile. E você, o que terá sido? Então a gente se pergunta, de onde eu vim? Para onde eu vou? E quem sou eu? Qual é o meu papel aqui? Daí a importância. Um amigo meu até colocou no WhatsApp dele, lá naquele status,
faça a vida valer a pena. Porque se nós encontramos muito sofrimento aqui, a quantidade de amor que a gente deixa para os outros, e portanto, porque o amor é uma porta que abre para fora, dizia o filósofo Kierkegaard, faça a vida valer a pena, né? Que alguém diga assim, puxa, esse tá aqui um homem que muito amou. Freud dizia, a casa das neuroses do ser humano, porque a sociedade está neurótica, é a repressão do libido, a repressão do prazer. Quando Freud falou isso, talvez fosse um tabu o sexo, né? Hoje em dia não é. Eu vi um psiquiatra freudiano falando, se tem uma coisa que eu acho que é desconcertante hoje em dia, é que quem procura a psicanálise são jovens. E eles não procuram a psicanálise porque eles tiveram que reprimir os seus desejos, mas porque eles não sabem o que desejar. E isso é mais paradoxal ainda numa época em que o sexo está fácil. E ele mesmo dava a resposta, porque um sexo que não é feito com vistas a algo maior é simplesmente uma sucessão de prazeres que se esvazia. Algo sem sentido, que não realiza e frustra muito mais. Então, por incrível que pareça, a sexualidade está ao alcance da mão, mas às vezes frustra muito mais as pessoas, porque está desvinculada, é algo que não tem um apego, uma profundidade. Portanto, dizer que a causa das neuroses do ser humano é a repressão do libido, sinto muito, Freud está furado. Alguém que foi contemporâneo dele foi Adler. Adler dizia, não, a causa das neuroses do ser humano é a falta de poder. O homem tem uma baixa autoestima. Olha, isso pode acontecer conosco, sim. Tem gente até que, para não sentir a frustração de um fracasso, ele fala, não vou aumentar muito minhas expectativas. E com medo de ser arrogante, dá tiro em si mesmo, né? Tem uma baixa autoestima. Não, eu não presto, eu não faço nada direito. Se o cara não cuidar, ele pode acabar acreditando nisso mesmo, né? Mas, em geral, eu diria que nós precisamos equilibrar nem baixa autoestima e nem uma autoestima que exorbite. O cara que é arrogante, que acha que é o máximo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como aquele cara que chegou no padre e falou, padre, eu sou o maior pecador do mundo. E o padre falou, vaidade, meu filho, vaidade. Porque a verdade é que até nos nossos erros nós somos medíocres. Nós não vamos conseguir ser o maior pecador do mundo, como também não vou ser o melhor cara do mundo. Mas ter uma autoestima equilibrada, ser uma pessoa equilibrada, é importante. E tem muita gente que, claro, quando é mandada embora, sofre um impacto muito grande, tem dificuldade de conseguir um emprego. E se não se equilibrar, aquilo vai dificultar ainda mais conseguir um emprego, porque vai gerar insegurança, Então, sem dúvida alguma, ter o poder, ter capacidade é algo importante. Mas dizer que a causa das neuroses é a falta de um emprego, a falta desse poder, também me parece exagerado. Há uns anos atrás, a Espanha passou por uma crise muito forte e 50% dos jovens entre 25 e 30 anos estavam desempregados. Mas nem por isso aumentou a taxa de suicídio. As pessoas não estavam desesperadas. Sem dúvida alguma, era uma situação complicada e foi preciso fazer um esforço grande para sair dali. Pois o terceiro estudioso do assunto, vocês já devem ter ouvido falar, com certeza, foi Viktor Frankl, em que ele falava que o homem é um ser em busca de sentido. O importante não é o prazer, não é o poder, mas é o sentido. É o para que eu faço, para que eu faço as coisas. É interessante que ele buscou o fundamento dessa sua teoria, da logoterapia, que o ser humano é um ser em busca de sentido, e nós estamos falando da motivação como um sentido que nos transcende. Ele não buscou com seus pacientes no divã. Ele comprovou essa teoria sua num campo de concentração. Resumindo aqui, para não nos alongarmos muito mais, mas ele dizia, o que move o ser humano é o que está fora dele, e não o que está dentro. Ele foi para o campo de concentração, ele passou por Auschwitz e Dachau. Lá ele perdeu toda a família dele, perdeu inclusive todos os seus escritos, porque os nazistas entraram no seu consultório e destruíram tudo. Perdeu a esposa, perdeu filhos, perdeu os pais. E ele chegou a uma constatação. Os que sobrevivem num campo de concentração não são os mais fortes fisicamente, mas aqueles que têm um motivo para continuar vivo.
Para um era a sua teoria, que era o caso dele. Para outros era a esposa. Para outros era o filho. Então era gente que fisicamente era mais fraca, mas que suportava todos aqueles sofrimentos, as surras, o que apanhavam, porque tinha um motivo. Quando a pessoa perdia a esperança, que era precisamente isso, perdia o sentido, a pessoa morria. Ele conta um caso emblemático de um preso que sonhou que ia ser libertado no final de março. E ele foi aumentando a sua euforia. Ele falava, tal, que vou ser libertado, e aí então vou fazer isso, vou fazer aquilo. E os outros perceberam que ele talvez estivesse ali um pouco fora de juízo, porque não havia nenhum sinal. E ele foi aumentando numa euforia muito grande. Quando chegou no dia 29 de março, ele caiu na conta de que não ia ser libertado, que não tinha nada, nenhum motivo que levasse a crer naquilo lá. Ele morreu. E isso acontecia com muitos outros presos no final do ano, que eles tinham a esperança de ser libertados no Natal. Talvez por uma esperança humana, né? Que a última que morre, eles ficavam alimentando. Vai ser agora, vai ser agora. E de repente, nada, não conseguiam ser libertados. E aí então morriam. Uma maneira que eles viam é que a pessoa morria ou então ia se matar, é que a pessoa consumia os seus cigarros. O cigarro era uma moeda de troca. No campo de concentração, eles tinham que trabalhar sob péssimas condições, e às vezes um cadarço de uma bota significava sobrevivência. Por quê? Porque se você tivesse com a bota aberta, você podia, ao trabalhar na neve, ter gangrena no pé. Se você tivesse gangrena no pé, não ia ser levado para um hospital. Simplesmente você ia morrer com a tua gangrena. Então, sobreviver lá, um cadarço podia significar a vida. Por isso mesmo, quando alguém morria, muita gente pulava em cima do morto para arrancar a camisa, a bota, e aquilo lá trocavam por cigarros, e o cigarro você conseguia trocar por uma ração a mais de pão e tudo mais. Então, quando eles viam alguém fumando um cigarro, diziam, bom, ele vai para a cerca. Ia para a cerca ou partia para atacar os soldados. Então, Viktor Frankl foi vendo que a frase de Nietzsche era verdadeira. Quando há um porquê viver, suporta-se qualquer como. Quando há um motivo pelo qual se ama, vale a pena sofrer. Quando há um porquê, suporta-se qualquer como. Ele voltou, saiu do campo de concentração, colocou isso por escrito e continuou aprofundando e estudando nessa sua teoria da logoterapia. E ele trabalhou com depressivos. E é impressionante porque para 85% dos suicidas, a vida não tem sentido algum. E desses daí, mais de 90% tinham ótimas condições financeiras, não tinham problemas familiares. E eu não estou falando aqui do caso de uma pessoa que é o suicídio, que tem um problema psíquico, um problema neuronal, de um desequilíbrio que precisa tomar remédio. Falo mais da depressão reativa, das pessoas que você pode encontrar essa depressão reativa em gente que tem muitas condições financeiras. Uma situação muito boa, mas tem tanto que não sabe o que é da vida. Não sabe mesmo. Então fica depressiva, começa a entrar em depressão. Para que eu existo, a vida é sem sentido, ou diante de um pequeno fracasso, pronto, aquilo lá parece uma tempestade. Outro fenômeno moderno que ele analisou é a agressão. Ele falava que 86% dos presos sentem uma abismal falta de sentido. E se entende. Você pega uma pessoa que foi violenta, que estava por aí, põe ele num cubículo, põe ele num quartinho, e o cara vai ter bastante tempo para pensar na vida dele. E aí talvez comece a refletir, e a consciência comece a acusar, dizer, o que eu fiz da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida. Também a droga, a adicção, pode ser, a causa dela, para muitos, é precisamente a falta de sentido. Aqui o percentual que ele achou era bem menor, cerca de 10% dos que vão para as drogas, é porque a vida não tem sentido, então vou me drogar. Outra coisa é que também as pessoas acabam, porque a vida está sem sentido, vão pulando de uma droga para outra e a coisa vai escalando. Mas olha que interessante se a gente pensa numa equação entre soma, controle e sentido. Essas três coisas que nós falávamos antes, né? Freud, Adler e o Viktor Frankl. A gente pensa, para que serve o poder? Para que servem as minhas capacidades? Para atingir uma finalidade. E o efeito colateral disso é um prazer em ter alcançado lá uma meta.
que quanto mais alta, melhor. Quando a gente não tem uma finalidade, esse poder, seja ele o dinheiro, vai ser usado para buscar o prazer. Olha essa equação como fica. Se a gente passa de um lado para o outro, a gente vai ver que a vida humana acaba sendo muito interessante se nós temos um sentido. Senão, vai ser buscar o prazer. Eu vivo trabalho para conseguir dinheiro, e o dinheiro consegue tudo. O dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. A piada é boa, né? Mas não é verdadeira, a gente sabe disso. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não consegue chegar lá. Um exemplo bem tonto, mas que se aplica no dia a dia. Você gosta de futebol, vamos supor. Então, que tal você fazer um jogo de futebol? Você junta 11 amigos teus, aí de seus 20, 30 anos de idade, vai jogar uma bola. Qual é o grande momento do futebol? O gol. Gol é o grande momento do futebol. Inclusive tinha um programa antigo de televisão que era isso, você escrevia para lá e pedia os gols do seu craque favorito. E eles colocavam e passavam lá o gol. Ótimo, então vamos simular que você vai montar o seu time de futebol e vai jogar contra garotos de 5 anos de idade. Quantos gols você vai fazer? Nem precisa partir para a imaginação. Você poderia fazer 90 gols, um por minuto, mas imediatamente você diria, não tem graça. Porque é um efeito colateral que eu busco. Às vezes aquele jogo que foi 2-2 valeu muito mais do que esse joguinho que você fez e que ganhou, porque o outro time não deu nem para o começo. De novo, isso parece meio bobo, meio simplório, mas se nós não estamos atentos a isso, você pode estar querendo motivar uma equipe de maneira errada. E, aliás, você mesmo, líder, não vai estar motivado. Porque, às vezes, o trabalho que você tem é extremamente desafiante. E se você pensar no bem daquelas pessoas que estão sendo lideradas por você, você vai exigir, vai crescer numa capacidade maravilhosa, né? Muito bem, se a gente pensar nos âmbitos que nós temos na vida, a gente pensa família, trabalho, lazer, bens, dinheiro, preocupação social, eles convergem por uma finalidade, por um sentido. Um sentido que passa pela nossa inteligência. Não é como os animais. O irracional, você dá de comer, ele responde, ele corresponde àquilo lá. Você faz um treinamento, um condicionamento do animal. Nós temos que buscar um fim intelectualmente alcançado e querido, um fim querido e intelectualmente abarcável. Resumindo aqui, não é uma palestra sobre a logoterapia, mas o Viktor Frankl falava que descobrir o sentido da nossa vida passa por 3 campos. O amor a uma pessoa, o serviço a um ideal e a aceitação do sofrimento inevitável. Fica aí uma ideia para vocês estudarem e aprofundarem. O livro Sede de Sentido, muitos já devem conhecer, mas é muito bom. E ele trata pormenorizadamente tudo isso que eu falei para vocês, né? Mas uma pessoa a quem amar, o serviço é um ideal e essa aceitação do sofrimento inevitável. E quando estamos trabalhando como líder, nós temos que saber que as pessoas às vezes estão ali por amor a uma pessoa, talvez por serviço a uma causa, um ideal pelo qual vale a pena, né, que não seja baixo, e a aceitação do sofrimento inevitável. Isso é universal. Você pode pegar estudantes, pode pegar profissionais, pode pegar quem você quiser, mas a busca de um sentido maior é universal. O Viktor Frankl foi atrás de pesquisas nesse sentido e viu que de 8 mil estudantes de 50 universidades americanas, 16% o que queria era acumular dinheiro. 78% o que queria é encontrar um sentido para a vida. O Los Angeles Times ampliou essa pesquisa e tratou com 170 mil estudantes. E o resultado é que 68%, mais ou menos, queria encontrar uma filosofia de vida rica de significado. Puxa vida, será que nós nos perguntamos por isso? Qual é a minha filosofia de vida? É rica de significado? O problema pode não existir porque simplesmente a gente não parou para pensar nele. A vida é tão corrida, tem tantos aspectos que a gente tem que fazer que não dá tempo. Eu até brincava, experimenta chegar num mercado, num terminal de ônibus, onde está cheio de gente, e falar, amigo, posso te fazer uma pergunta? Ele fala, pois não, porque o ser e não o nada. Ele vai te olhar com uma cara estranha, ele vai falar, esse cara está maluco, porque o ser e não o nada é uma pergunta filosófica, e eu tenho que pegar o meu ônibus que está atrasado, eu tenho que fazer essa compra, tenho que ir para cá, tenho que ir para lá. A correria é tal que a gente não para pensar no dia a dia, a gente nem se questiona para onde a gente está indo. Também a gente não se pergunta pelo sentido do nosso trabalho, das nossas coisas, quando tudo corre bem, quando parece que está tudo legal. E você podemos dizer, puxa vida, eu tenho aqui
uma boa família, tenho uma esposa, tenho filhos, né? Tenho bom trabalho, gostaria de ganhar mais, sem dúvida alguma, assim poderia ser mais, mas a coisa vai levando, eu tenho uma namorada, tenho um namorado, enfim, a gente vai tocando. E as coisas estão boas, estou fazendo algo que eu gosto. Hakuna Matata, né? Como diz a musiquinha, se vocês lembram, né, do filme Rei Leão, tá aí outro filme muito importante para a gente ver uma vez na vida. É um filme que tem muita transcendência, não parece, é desenho animado. E essa música Hakuna Matata está em um dialeto Swahili, quer dizer, não há com que se preocupar. O fato é que ele começa a se divertir, vai levando a vida com aqueles bichinhos, vai curtindo o oásis, tem ali, aprende a comer os seus vermes, aprende a comer uns bichinhos, aprende a curtir a natureza, deitar, ficar brincando, até a juba dele vai perdendo aquele aspecto rústico de leão, né? E tudo teria sido muito bom, ele teria levado a vida daquele jeito, não fosse o macaco velho que chega lá e diz para ele mais ou menos assim, né? You must remember who you are. Você tem que lembrar quem você é. Ou seja, ele estava sendo menos do que ele é. Ele foi chamado para ser algo grande. E aí ele se contenta em ser um leãozinho, né? Repara, na nossa vida, a gente provavelmente você já sonhou em fazer algo grande. Quantos de nós não pensamos, puxa vida, quando eu era pequeno eu sonhei em ser bombeiro para apagar incêndio e salvar as pessoas das chamas, né? Não, eu quero ser médico para salvar as outras pessoas. E outro falando, eu quero ser economista para resolver o problema do mundo. E aí depois a gente vai baixando o ideal e vai se conformando com Hakuna Matata. Já faço muito em levar essa família para adiante. Esse negócio aqui já tá demais, né? Já areia demais para o meu caminhãozinho. E isso frustra. Veja, uma família é pouco para nós. Para o ser humano é pouco levar uma família adiante. É muito, sem dúvida alguma, e a primeira coisa, mas é pouco. A gente tem que deixar um rastro que impacte a vida dos outros. E sem dúvida alguma, tocar a tua família de uma maneira que seja exemplar já é muito, mas é pouco. Nós podemos fazer mais, devemos fazer mais. E não parar no Hakuna Matata, né? You must remember who you are. Você tem que lembrar quem você é. Talvez a gente pense que o sentido da vida seja ir atrás de certos objetivos. Então, como nos faltam esses objetivos, a gente pensa que não, o grande sentido do meu trabalho aqui é alcançar esses bens, que aí sim eu vou poder fazer algo grande. A gente se engana com isso. Seja como for, qual é o sentido pelo qual você trabalha, é importante pensar que sentido, né, motivação transcendente, não pode coexistir, ou melhor, deve coexistir com outras motivações. O que não dá é para pensar que a finalidade pode ser simplesmente uma motivação intrínseca ou motivação extrínseca, que é, por exemplo, o sucesso, né? Sucesso profissional. Às vezes nós nos equivocamos porque temos esse paradigma que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Ganhar mais dinheiro, atingir aquilo lá, atingir aquilo outro. Eu gosto de dizer que a felicidade é algo que você planeja não só para agora, mas para o futuro também. Ou ao contrário, né? Você planeja para o futuro, mas a realização tem que estar se dando de alguma maneira agora mesmo. Nós somos extremamente bombardeados, o paradigma da sociedade é que sucesso na vida é sucesso profissional. Vocês já devem ter ouvido falar no Stephen Covey. Ele tem aquele livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele fala muito lá da questão dos paradigmas. O que é um paradigma? Um paradigma são as fontes das nossas atitudes. Por que eu atuo, o meu comportamento, a minha compreensão da realidade. É como um mapa do território. O território é o que é o território. Se você sai com um Waze, mas é um Waze de outra cidade, você não vai chegar ao lugar, porque a cidade é essa daqui. O Waze que você está querendo usar, o mapa que você está usando é outro. Então não vai dar certo. Também, o paradigma que muita gente vive é o paradigma de que a vida o sucesso pessoal, é o sucesso profissional. Pode apostar, se vocês atendem como psiquiatra, como psicólogo, o que as propagandas bombardeiam é precisamente isso, que sucesso na vida é sucesso profissional. E se você esquece esse algo a mais, vai ser complicado. Põe aí para vocês um slide. Qual das duas famílias tem um padrão mais alto? Bom, não precisa esperar muito tempo para que você analise. Acho que a maioria vai dizer, sem dúvida alguma, a família A
tem um padrão mais alto, né? Porque tem 2 carros, tem home theater, tem escolas boas, férias no exterior. Mas eu pergunto para vocês, quem disse que padrão de vida é padrão econômico? Tá vendo? Eu te induzi ao erro, né? Por quê? Porque a expressão que a gente usa, eu tenho um maior padrão de vida. Maior padrão de vida. O que é padrão de vida? E eu falo para vocês, olha, eu conheci famílias com muitos filhos, com uma condição econômica super apertada e com garotos nunca vi mais educados, né? Mais educados, mais simpáticos, e famílias com poucos filhos e um alto padrão, mas que o ambiente não era legal. O Viktor Frankl trabalhou isso daí também na realidade, não é só uma teoria que ele pegou em pesquisas. Ele foi falar com presos e graduados em Harvard, né? Uma altura que Harvard é Harvard, né? Sabe que o pessoal brinca? Diz assim, como é que você sabe que um cara está conversando com um cara que ele estudou em Harvard? Alguém dizia, não precisa. Em 2 minutos ele vai arranjar um jeito de te dizer que ele estudou em Harvard. O orgulho de estudar em Harvard. Mas o fato é que ele foi entrevistar profissionais formados em Harvard depois de X anos. E ele fez esse gráfico aqui entre realização e desespero, uma pessoa que está realizada na vida e está desesperada na vida, e do lado o sucesso e o fracasso. Passo seguinte, ele entrevistou esses 2 grupos e falou com os graduados em Harvard e os presos. Onde está cada um? A gente poderia ser induzido a pensar que realização, desespero e sucesso não fosse um quadrante a ser usado. Pois precisamente os graduados em Harvard que tinham sucesso profissional estavam de um lado e os presos do outro. O cara sempre que confundiu a sua felicidade com sucesso profissional, às vezes pode tomar um tombo lá na frente. E ele falou de graduados 20 anos depois de formados em Harvard, todos ocupando grandes posições. E os presos? Talvez você pudesse me perguntar, bom, mas que sentido pode ter maior, transcendente, a vida de um preso? Se ele está preso, se ele vai ficar naquela condição. Para muitos deles, sabe o que foi? Reparar o mal que tinham feito. Entender que aquele sofrimento era uma maneira de redimir o mal que tinham feito. De devolver, de praticar e trabalhar pensando em compensar o mal que tinham feito. Ou seja, fazer o bem a partir de então, que estava fora deles. Então é interessante, né? Encontrar sentido na vida de um preso. E às vezes a gente tem que pensar isso no trabalho. Vou pensar para vocês agora, vamos fazer um exercício, um caso prático, para vocês examinarem essa situação. Você é CEO, Chief Executive Officer de um laboratório farmacêutico internacional. Você tem que prestar contas a um conselho de administração, como você trabalha na empresa. E um pesquisador chega para você e fala, olha, eu estou estudando um remédio que combate um parasita dos cavalos. Eu acho que se nós trabalharmos intensamente, nós podemos fazer com que esse remédio tenha uma vertente humana para combater um parasita que dá na África e que é transmitido por uma mosca e que causa a chamada cegueira do rio. Os vermes vão se multiplicando, os parasitas vão se multiplicando, vão causando uma coceira enorme na pessoa, vão subindo e chegam nos olhos e causam a cegueira. É um mal que atinge 20 milhões de pessoas na África. 300 mil ficaram completamente cegos. E até hoje não se sabe a cura disso daí. Diminui em 30% a expectativa de vida. E esse pesquisador solicita autorização tua para tentar desenvolver esse remédio. Você tem que pensar do ponto de vista financeiro, né? Você tem que pensar de outros pontos de vista também, né? E pergunta, o que vai significar investir nesse medicamento? Vão ser necessários 11 anos de pesquisa, tem o risco de não funcionar, tem o risco de produzir efeito colateral. Um remédio sempre é produzido, você fala, puxa, tem que testar, mas pode dar um efeito colateral que cobra uma indenização. Vão ser necessários mais uns 10 anos para distribuir esse remédio. Aliás, uma distribuição gratuita. Repara só, produzir um remédio que vai ser usado pelo pessoal que está na África, supõe que eles não vão ter dinheiro para pagar. Eu vou ter que gastar dinheiro para distribuir e levar esse remédio.
existe o risco de produzir efeito colateral. Não vou conseguir financiamento em órgãos públicos. Os Estados Unidos, por que iria financiar um remédio para a África? Não tem nada a ver com eles. Está longe de mim, não é um problema meu, é um problema de outro país. Mas vão ser necessários 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. 11 anos de pesquisa. Ou seja, seria financiar um produto sem valor comercial, deixando mais pobre 240 mil acionistas. Você, o que decidiria? Acho que eu já induzi você a pensar numa resposta que não vai ser tão óbvia, não é verdade? Do ponto de vista econômico, a resposta seria não, claro e diretamente. No entanto, esse diretor, esse CEO, que se chama Roy Vagelos, disse, ok, segue em frente com a pesquisa. Repara se isso não é uma motivação que transcende. E qual foi o resultado? O resultado é que, depois de anos e anos, o remédio foi desenvolvido e acabaram com a cegueira do rio. E ainda gastaram mais anos para distribuir o remédio e tudo mais, mas acabaram com a oncocercose no mundo. Na África, pelo menos, pode ser que surja em outro lugar, mas acabaram com a oncocercose. Olha o quão grave isso aqui era, essa doença, né? E foi interessante porque você fala, bom, mas e do ponto de vista empresarial? Do ponto de vista empresarial, as ações subiram. Por quê? Porque os acionistas, quando viram que o seu dinheiro estava sendo usado por algo que não era simplesmente ganhar dinheiro, que era uma causa que beneficiava quem não poderia pagar, que beneficiava outros que estavam longe, gostaram. O preço da ação subiu. Os pesquisadores, os melhores pesquisadores quiseram ficar, porque descobriram que estava ali fazendo um projeto que não tinha finalidade lucrativa. Outros cientistas quiseram trabalhar no laboratório, juntaram forças. Quando a coisa já estava lá encaminhada lá na frente, aí todo mundo quis pegar uma carona no sucesso. E aí então apareceu gente para dar dinheiro para distribuição, apareceu gente para não sei qual. Às vezes eu penso nisso, né? O que estará por detrás dessa empresa quando ela mantém um jardinzinho ali em frente, né? Que diz assim, a empresa tal mantém esse jardim, a empresa tal é solidária com causa tal. Eu falo, é realmente interesse humano ou é marketing? Créditos de carbono para não sei o quê, manutenção dos ovos de tartaruga do não sei qual. Confesso que não me sensibiliza a nada isso daí. Me sensibiliza assim algo que vai como esse tipo de projeto aqui. Resumindo, senhores, foi longo aqui os nossos papos aqui sobre motivações. Todos temos as 3 motivações, intrínseca, extrínseca, transcendente. É preciso descobrir o que é que nos motiva mais, aquilo que nos transcende e nos realiza mais. E nas pessoas que nós lideramos também. Todos têm essa motivação ou têm que descobrir. Que essa motivação está na autotranscendência. Ou seja, algo que sai de nós, não está dentro de nós. É o amor a uma pessoa, o serviço a um ideal, a aceitação do sofrimento inevitável. A descoberta do nosso sentido máximo, da nossa motivação transcendente, passa por esses 3. A gente falamos primeiro dos estilos de liderança, falamos dos temperamentos, que os temperamentos influenciam o estilo da gente comandar. Falamos que é importante a gente adquirir as qualidades, um líder tem que adquirir qualidades para saber liderar em cada momento como convém. Agora nós falamos da motivação. O que é que motiva as pessoas a trabalhar e trabalharem melhor? A gente poderia resumir assim que a excelência humana é um hábito. Por isso nós somos o que repetidamente fazemos. Um forte abraço e obrigado pela paciência de ouvir.